Vamos gravar hoje a segunda parte do texto de José Paulo Neto, intitulado 5 notas a propósito da questão social. Discutimos em vídeo anterior os itens 1, 2 e 3, nos quais José Paulo Neto procura investigar o que significa falar em questão social e pauperização. Nos itens 4 e 5, José Paulo Neto busca analisar como fica a questão da pauperização no capitalismo avançado, portanto, naquela fase monopólica do capital, razão pela qual, inclusive, seu livro se chama Capitalismo Monopolista e Serviço Social. Bom, José Paulo Neto parte, neste item 4, da seguinte afirmação. Na sequência da Segunda Guerra Mundial, o capitalismo experimentou as 3 décadas gloriosas sem erradicar as suas crises periódicas. Aqui temos 2 questões. A primeira delas é: o que são estas 3 décadas gloriosas? Isto remete ao fato de que, no período do pós-Segunda Guerra Mundial e nas 3 décadas seguintes, o capitalismo europeu, e para não dizer o capitalismo mundial, mas mais especificamente o capitalismo europeu e norte-americano, passou por fases sucessivas de crescimento, baixas taxas de desemprego, crescimento na média de 3% ao ano, o que levava à crença de que o capitalismo havia erradicado, eliminado as suas principais contradições internas. No entanto, Zé Paulo Neto está afirmando aqui, com justa razão, que este crescimento das 3 décadas não foram suficientes para eliminar as crises periódicas do capitalismo. O que são crises periódicas? A ideia das crises periódicas está enraizada no pensamento de Marx e de Engels, que já nos anos 40 do século XIX, por volta de 1840, 1850, começam a observar que o capitalismo ele passa por ciclos de desenvolvimento, de expansão e de retração, que estão ligados à superprodução de mercadorias. Então, periodicamente, de 7 em 7 anos, em média, e depois, ou então de 10 em 10 anos, em média também, o capitalismo ele mergulharia em crises profundas. Portanto, em períodos nos quais o processo de acumulação de capital encontra fortes barreiras para ter continuidade, o que exige do capital novas iniciativas no sentido de atenuar estas crises periódicas. Neste sentido, Zé Paulo Neto está observando que o período de crescimento das economias capitalistas no pós-Segunda Guerra Mundial produziu também as condições para a existência das crises periódicas. Estas crises periódicas, sempre entendidas como ciclos de crescimento, expansão e retração do capital. Como bem analisado por Ernest Mandel no livro O Capitalismo Tardio, assim como, mais recentemente, por David Harvey nos seus escritos. Continuando, vai dizer José Paulo Neto que, não por acaso, assistiu a este período de crescimento, chamado também por 30 gloriosos, né? Que, não por acaso, este período assistiu à caracterização da sociedade capitalista como sociedade afluente, sociedade de consumo.
Significa o quê? Significa que este período de crescimento da sociedade capitalista incorporou ao consumo de mercadorias vários estratos de trabalhadores, garantindo mesmo para uma parcela da classe trabalhadora, não toda, mas para uma significativa parcela da classe trabalhadora, condições de existência que eram bastante distintas daquelas nas quais vivia a classe trabalhadora no pré-duas guerras mundiais. Um dos exemplos deste crescimento e desta expansão das, vamos dizer assim, das conquistas do capital em direção às classes, aos estratos da classe trabalhadora, foi a constituição do welfare state, ou seja, do bem-estar social, das políticas de bem-estar social. Aqui há uma distinção entre welfare state e Estado-providência. O welfare state refere-se fundamentalmente às políticas desenvolvidas nos Estados Unidos, enquanto que, no caso europeu, geralmente se fala de Estado-providência, ou seja, um Estado mais voltado a atender às necessidades daqueles que estavam com menos proteção social. Vai dizer José Paulo, a construção do welfare state pareciam remeter para o passado a questão social e suas manifestações. Ora, na medida em que setores significativos da classe trabalhadora começam a participar mais ativamente do consumo de mercadorias, e na medida em que se estende também políticas de proteção social e constroem-se políticas públicas para atender àqueles que estavam na berlinda, criou-se a ilusão de que o capitalismo havia debelado as suas contradições internas. Criou-se a ilusão de que o capital havia encontrado um caminho para reproduzir a estrutura social, eliminando os problemas decorrentes deste próprio desenvolvimento, que são aqueles problemas que estão ancorados nas relações de exploração entre as classes. Apenas os marxistas, vai dizer José Paulo, insistiam em assinalar que as melhorias no conjunto das condições de vida das massas trabalhadoras não alteravam a essência exploradora do capitalismo, continuando a revelar-se por intensos processos de pauperização relativa. Por outras palavras, havia o canto da sereia de que o capitalismo havia debelado as suas contradições internas e, portanto, poderia continuar existindo, produzindo o bem-estar para amplas camadas da classe trabalhadora. No entanto, isto se tratava de uma ilusão, uma vez que o capital só pode se desenvolver se ele continuar explorando continuamente a força de trabalho, e explorando a força de trabalho em condições cada vez mais perversas. Daí que se criou a ideia de que a pauperização absoluta, ou seja, aquela ideia de que o capital lançaria na miséria total o conjunto da classe trabalhadora, ficou mais ou menos obscurecida, o que não eliminou, porém, a pauperização das massas. Você vai ter, neste processo, uma franja da classe trabalhadora que consegue participar relativamente do acesso às mercadorias, e uma outra franja da classe trabalhadora que pena para ter este acesso ao universo das mercadorias. Daí a ideia da pauperização relativa. Para ficar mais clara ainda esta ideia da pauperização relativa, é importante recorrer a um outro texto de Neto, escrito por Neto e Brás, no qual eles definem
eles apresentam o que entendem por pauperização absoluta e pauperização relativa. Vamos ver a referida passagem de Neto e Brás. A pauperização absoluta registra-se quando as condições de vida e trabalho dos proletários experimentam uma degradação geral, queda do salário real, aviltamento dos padrões de alimentação e moradia, intensificação do ritmo de trabalho, aumento do desemprego. Já a pauperização relativa é distinta. Pode ocorrer mesmo quando as condições de vida dos trabalhadores melhoram, com padrões de alimentação e moradia mais elevados. Ela, a pauperização relativa, se caracteriza pela redução da parte que lhes cabe do total dos valores criados, enquanto cresce a parte apropriada pelos capitalistas. Ou seja, mesmo o acesso dos trabalhadores à chamada sociedade de consumo não elimina o fato de que o que os trabalhadores estão se apropriando é infinitamente menor em relação à riqueza que o capital está produzindo. Continuando, então, no texto do Neto, feito este esclarecimento a respeito do que é pauperização absoluta e pauperização relativa, vai dizer Neto que estes 30 gloriosos, eles se estenderão fundamentalmente até o início dos anos 70, onde a longa onda expansiva da dinâmica capitalista começa a afetar as taxas de lucro, sendo que estas taxas também são afetadas pela ascensão do movimento operário. Aqui temos duas outras questões. A primeira delas é: o que é taxa de lucro? Peguemos a definição de Mandel no livro O Capitalismo Tardio. Taxa de lucro é a relação entre a mais-valia, portanto, entre o trabalho excedente que o capital extorque ao trabalhador, a relação entre a mais-valia e o volume total de capital constante. Capital constante são as máquinas, são os meios que os capitalistas utilizam para realizar a produção, e variável. Variável são os salários, a força de trabalho, empregada na produção desta mais-valia. Retomando, então, a conceituação no seu conjunto, taxa de lucro é a relação entre a mais-valia e o volume total de capital constante e variável empregado na produção desta mais-valia. Bom, José Paulo Neto está apontando que, a partir dos anos 70, a taxa de lucro do capital começa a enfrentar cada vez mais problemas para ser realizada nos patamares que eram executados nas décadas anteriores. Para isso, contribuiu também a ascensão do movimento operário, uma vez que não podemos esquecer que o pós-guerra é marcado também por uma forte organização dos sindicatos, das demandas dos trabalhadores, reivindicando participação nos ganhos de produtividade. Então, é lógico que não é possível ao capital continuar crescendo indefinidamente ou manter as suas taxas de lucro se ele se confronta com a pressão da classe trabalhadora, organizada através de sindicatos e mesmo através de partidos, exigindo uma parte do bolo, portanto, da riqueza social. Para responder a estes problemas, é que o capital vai recorrer às chamadas políticas neoliberais. E aí teremos, a partir dos anos 70, duas grandes expressões no campo do neoliberalismo, que marca a ofensiva política do capital, dos donos do capital, contra a classe trabalhadora no seu conjunto.
O capital respondeu com a ofensiva política através de Margaret Thatcher, na Inglaterra, e Ronald Reagan, nos Estados Unidos. É bom lembrar que, no caso de Margaret Thatcher, uma das principais tarefas que ela colocou foi de desmontar os sindicatos, de acabar com a força das trade unions inglesas. Enquanto que, nos Estados Unidos, uma primeira tarefa que se colocou Ronald Reagan também foi de enfraquecer os sindicatos, e um dos exemplos disso foi a greve dos aeroviários nos Estados Unidos, que acabou com a demissão de mais de 500 aeroviários. A força das políticas reaganianas nos Estados Unidos foi tão forte que somente em 1995, mais ou menos, os trabalhadores da UPS, United Parcel Service, realizaram a primeira grande greve nos Estados Unidos. Isso em razão de que, durante o período neoliberal nos Estados Unidos, as políticas contra os sindicatos foram tão fortes que a tendência foi de uma informalização e precarização jurídica cada vez mais forte sobre os trabalhadores. Daí a greve da United Parcel Service. Bom, continuando na reflexão, a resposta política do capital foi, então, se deu, então, através de Reagan e Thatcher, o que não quer dizer que tenham sido os únicos dois governantes a abraçarem as causas neoliberais, mas são os dois exemplos, ou são as duas figuras emblemáticas da implementação das políticas neoliberais. Thatcher e Reagan agiram não apenas politicamente, mas também ideologicamente, a fim de mostrar para a classe trabalhadora que aquelas políticas seriam favoráveis aos interesses da classe trabalhadora, o que era uma ilusão, uma vez que as políticas não liberais estão centradas, fundamentalmente, em atender às necessidades do capital. Com o neoliberalismo, ficou evidenciado como que o capital não tem nenhum compromisso social, observa Neto. Erodiu-se com o neoliberalismo também as bases do welfare state e também do Estado-providência. Neto fala apenas do welfare state, mas é bom considerar também o Estado-providência. Em vários países, erodiu-se essa base em vários países, e as consequências macroscópicas e sociais deste processo tornaram-se evidentes. É fácil de reconhecer como que as políticas neoliberais elas tendem a arrebentar a corda do lado dos trabalhadores e não do lado do capital. Basta ver que em plena pandemia, quem era bilionário tornou-se trilionário e quem era assalariado tornou-se frequentador das filas de auxílio emergencial. Então, isso é uma evidência de como estas políticas neoliberais operacionalizam no interior da estrutura do capital. Cada vez mais, a partir das políticas neoliberais, cada vez mais foi se revelando como são problemáticas as possibilidades de reformas no interior do regime do capital. Ou seja, o neoliberalismo não é uma escolha qualquer para o capital. O neoliberalismo é a escolha possível para o capital a fim de continuar mantendo as taxas de lucro em crescimento. Ou é desmantelar políticas sociais, ou é desmantelar o conjunto da classe trabalhadora, ou então enfrentar dificuldades cada vez maiores no processo de produção e reprodução do capital. O resultado das políticas neoliberais é um grande retrocesso social, vai observar Neto. Do ponto de vista sociopolítico, retrocede-se ao nível das utopias conservadoras do século XIX, proponente de novos contratos sociais
que restabeleçam vínculos de solidariedade no marco de comunidades ilusórias e residuais. Uma solidariedade naturalmente transclassista e comunidades pensadas com inteira abstração de novos dispositivos de exploração. Por outras palavras, fica evidenciado cada vez mais a impossibilidade da convivência de um terreno entre o capital e o trabalho, ainda que, a partir das políticas neoliberais, proliferem junto às camadas dos trabalhadores, sobretudo através de suas organizações sindicais, ideias como a do sindicalismo propositivo, sindicalismo de concertação social, políticas de colaboração de classe, entre outras. Entramos agora no item 5, que é o item final deste texto de José Paulo Neto. Ele vai dizer: a tese aqui sustentada é de que inexiste qualquer nova questão social. Portanto, nós não estamos diante de uma nova miséria, nós estamos diante da continuidade de um processo de dilapidação cada vez maior das camadas populares em razão do próprio movimento do capital. Neste sentido, diz Neto, o que devemos investigar é, para além da permanência de manifestações tradicionais da questão social, a emergência de novas expressões da questão social. Ou seja, a questão social se aprofunda e apresenta novas dimensões, o que não quer dizer que estamos efetivamente diante de uma nova realidade. Apenas estamos diante de uma realidade na qual as contradições do capital se aprofundam e com elas se expandem as várias ramificações da questão social. A emergência de novas expressões da questão social, que é insuprimível sem a supressão da ordem do capital. Portanto, sem fazer o combate efetivo contra o capital, o que implica a luta de classes, é impossível superar não só a antiga questão social, como também os novos desdobramentos da questão social. Daí que a dinâmica societária específica dessa ordem não só põe e repõe os corolários da exploração. A cada novo estágio de seu desenvolvimento, ela instaura expressões socio-humanas diferenciadas e mais complexas, correspondentes à intensificação da exploração, que é a sua razão de ser. Por outras palavras, o capital não cria uma nova questão social, ele apenas expande as ramificações mais perversas da questão social. Daí que o problema teórico consiste em determinar concretamente, ou seja, é necessário olhar para a realidade e investigar a realidade, tal como ela é e não tal como gostaríamos que ela fosse. O problema teórico consiste em determinar concretamente a relação entre as expressões emergentes e as modalidades imperantes da exploração. Por outras palavras, não sair por aí criando novas questões sociais ou novas ilusões sobre a questão social, e sim compreendê-las como parte do complexo que constitui o movimento do capital. Esta determinação não pode desconsiderar a forma contemporânea da Lei Geral da Acumulação Capitalista. Qual é a Lei Geral da Acumulação Capitalista? A Lei Geral da Acumulação Capitalista é a de que é impossível ao capital manter os seus padrões de acumulação sem sucatear, em contrapartida, o conjunto da força de trabalho. Não tem como capital e trabalho ganharem juntos. Por quê? Porque o que sustenta a relação capitalista é uma relação de exploração. Portanto, se o capital se o capital continuar, e isso o capital faz continuamente, na medida em que o capital ele vive de estender a acumulação do próprio capital, como dizia o Marx, o limite para o capital é o próprio capital, isso significa que ele tende, ao mesmo tempo,
a explorar ainda mais a classe trabalhadora no seu conjunto, criando formas cada vez mais precárias juridicamente de trabalho, para não falarmos em desemprego, na miséria social, na expansão do lumpenproletariado, entre outras dimensões. Continua Zé Paulo Neto. Sistemas nos quais, mesmo dado o caráter universal e mundializado daquela lei geral, objetivam-se particularidades culturais, geopolíticas e nacionais que, igualmente, requerem determinação concreta. Por outras palavras, não adianta também neste processo de análise, no qual se vai debruçar para compreender as novas dimensões da questão social, simplesmente tratá-la como uma questão geral. É preciso analisar as particularidades de cada capitalismo e compreender como é que esta questão social se manifesta dentro da particularidade e como que os casos particulares estão, ao mesmo tempo, entrelaçados com o universal, portanto, com a tendência mais geral do desenvolvimento do capitalismo e do desenvolvimento do capital. Isso significa que o desafio teórico envolve a pesquisa das diferencialidades histórico-culturais. Temos que analisar o capitalismo brasileiro, o capitalismo argentino, o capitalismo uruguaio, o capitalismo de países da Europa, tentando investigar as particularidades, mas também como essas particularidades estão ligadas ao quadro geral. Significa que o desafio teórico envolve a pesquisa das diferencialidades histórico-culturais, que entrelaçam elementos de relações de classe, geracionais, de gênero e etnia, constituídos em formações sociais específicas. Observem que a questão fundamental para Neto é a questão da classe. Existem outras dimensões que atravessam a expansão da questão social, mas o ponto de partida para se compreender o problema é a questão da classe. É por isso que ele não elenca inicialmente a questão geracional, ou então ele não elenca inicialmente a chamada questão de gênero ou de etnia. Pelo contrário, ele coloca como ponto de partida para se compreender a particularidade e a universalidade a questão da classe. Em poucas palavras, conclui Neto, a caracterização da questão social em suas manifestações já conhecidas, em suas expressões novas, tem de considerar as particularidades histórico-culturais e nacionais. Portanto, temos que compreender o global ou universal, mas também as especificidades que marcam a questão social, as relações de classe e outras determinações, no caso brasileiro. Neto conclui dizendo que não há nenhuma garantia abstrata, portanto genérica, de que o comunismo, a organização social em que, suprimida a propriedade privada dos meios de produção, assegure-se que o livre desenvolvimento da personalidade de cada um seja a condição do livre desenvolvimento da personalidade de todos, venha substituir a ordem do capital. Ou seja, o comunismo é um projeto a ser construído, não é uma inevitabilidade. Aquela ideia de que para onde vai o mundo? Vai desembocar no comunismo, não é verdadeira. Ela só é verdadeira se for desenvolvida uma praxis revolucionária que efetivamente se contraponha à ordem do capital. Muito embora o comunismo não seja uma inevitabilidade, Neto observa o seguinte: mas tudo o que conhecemos nos garante a inviabilidade da perenização da ordem do capital. Se o comunismo não é uma inevitabilidade, no entanto, é necessário observar também que continuar sob o domínio do capital é continuar vivendo também no aprofundamento da questão social e no agravamento da questão social. Não há garantias prévias da derrota da barbárie, ou seja, não há garantia da derrota do capitalismo.
Assim como o comunismo não é uma inevitabilidade histórica, a derrota do capitalismo também não é uma inevitabilidade histórica, é uma possibilidade histórica. Portanto, vai dizer Neto, o futuro permanece aberto. A possível derrota do capital, em condições tais em que se suprima a escassez, determinará a superação da questão social. Os homens e as mulheres continuarão a enfrentar problemas, a indagar por que vivem e por que morrem, empenhados em encontrar sentidos para suas vidas limitadas. Alguns ou muitos se encontrarão vulnerabilizados. Formas de cooperação e apoio mútuos serão requisitados e desenvolvidos. Ainda está longe o futuro em que o serviço social vai se esgotar pelo próprio exaurimento de seu objeto. Ou seja, a sociedade comunista não é para amanhã. No entanto, ela continua como horizonte histórico a ser construído. Com estes elementos, nós fechamos esta segunda parte do texto de José Paulo Neto. Espero que tenham gostado, encaminhem suas sugestões, assinem o nosso canal, fortaleçam o nosso canal e estaremos sempre aqui no sentido de esclarecer textos complexos e sempre em defesa da sociologia. Até a próxima.